Essa é a live de hoje, que é Emoções na Adultez Emergente, Estou em Formação na Pandemia. Então, o que eu vou apresentar hoje é um campo de estudos em que eu tenho desenvolvido algumas pesquisas e vou justamente contextualizar como que se dá essa formação da adultez emergente em todos os seus aspectos durante a pandemia. Quando eu penso na palavra formação, eu penso num sentido amplo, embora tenha, né, uma ligação aqui com a questão acadêmica, evidentemente, que a adultez emergente está muito relacionada à questão da formação universitária, principalmente, mas aqui a gente pode pensar na formação no sentido de todos os aspectos que envolvem a construção de uma pessoa, né? Então tem o contexto histórico, social, a família, os valores do grupo, as circunstâncias do momento. Então, estar em formação na pandemia implica ter todos esses fatores em torno da pandemia como parte da história formativa do adulto emergente. Então, para iniciar, o título explica a perspectiva dessa live do modo como eu vou apresentar a adultez emergente em seu aspecto formativo. Então, a questão da adultez emergente, ela pode ser pensada de início comparando com a experiência dos pais dos jovens de hoje, né? Então, no contexto das sociedades ocidentais ou industrializadas, como em parte é o Brasil, há uma diferença em relação à geração anterior, né, em que havia uma previsibilidade maior quanto a esse aspecto formativo do adulto. Então, esse termo não existia na época dos pais dos jovens de hoje, e ele passa a existir nesse contexto em que há maior instabilidade, incerteza, indefinição e complexidade. Então, o que caracteriza a adultez emergente é a possibilidade de experimentar uma variedade de estilos de vida, de alternativas profissionais, de relacionamentos íntimos, sem que necessariamente tenha que se assumir o que se chama, né, de uma vida adulta ou deixar a casa dos pais. Então, ligada a essa maior liberdade, é um período de intensas experimentações que, por outro lado, pode levar também a uma sensação de estar perdido, né? E a busca de orientação, nas pesquisas que temos feito, ela se refere aos pares, né, os que são os mais próximos, e aos adultos significativos também. Então, a ideia de que os jovens não procuram seus pais ou não procuram adultos que vão ajudar a lidar com esse momento é uma ideia que não se confirma. De fato, há uma busca por pessoas mais velhas que poderiam estar ajudando. E nem sempre isso ocorre em função também dessa novidade, né? Como uma novidade para os jovens, também é uma novidade para os pais, que não viveram da mesma maneira, provavelmente. Então, as pesquisas que realizei, né, sempre foram com esse foco no relacionamento pais e filhos durante essa fase que é da adultez emergente, que corresponde, em termos de faixa etária, ao período entre 18 e 29 anos, né? E o que eu observei entrevistando os jovens e as famílias desses jovens foi um sofrimento psíquico que ocorre por dois principais fatores. Primeiro, que eu já falei, a novidade dessa fase, já que a entrada na vida adulta ela não é mais linear, como era, né, na geração dos pais, em que se esperava que o jovem saia da casa dos pais, case e tenha filhos, e esse pacote de marcadores sociais identifica que aquela pessoa entrou na vida adulta, né? Então, um outro aspecto, a falta de informações em função dessa novidade, que auxiliem a lidar com as experiências emocionais e relacionais e a insegurança desse momento, né? Então, quando você tem uma previsão no ciclo de vida quanto ao que você vai fazer em termos da sua construção identitária, isso
não só mapeia, como orienta, como tranquiliza, como já dá uma direção no sentido de que você sabe mais claramente o que é preciso fazer. Não é que você não vai ter dificuldades, mas nesse momento os desafios que se apresentam também estão ligados a essa falta de previsibilidade. O que é ser um adulto, afinal, né? Se já não é mais casar e ter filhos ou sair da casa dos pais, né? Um outro aspecto nesse sentido é que cada vez mais esses jovens escolhem a formação profissional. Então, a extensão, né, desse prazo de entrada na vida adulta tem muito a ver com essa ideia da formação. Se eu estou em formação, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos, né? Então, cada vez mais, quando você escolhe a universidade, você escolhe que essa formação vai te dar condições de montar esse futuro que você acha que é um futuro interessante, que às vezes inclui casar e ter filhos num prazo mais longo, né? Mas a formação em si, ela tem sido muito acompanhada dessa ideia de que é preciso adiar esses compromissos de adulto, né? Então, em relação à formação profissional, ela é acompanhada de muita esperança, né? Então, essa formação vai me dar condições de conquistar aquilo que eu quero, os meus sonhos, os meus desejos, né? Então, esse balanço entre esperanças e dificuldades que os jovens vão viver tem consequências para o bem-estar e a confiança no futuro, né? E aí a saúde mental também é um aspecto importante nesse momento, justamente por essa novidade, por essa instabilidade, por essa falta de parâmetros, né? Há um aumento do sofrimento também, que já é uma fase característica de aumento de estresse, né? Mesmo que fosse, no sentido tradicional, o pacote da vida adulta, né? Que é sair da casa dos pais, casar e ter filhos, já é vivido com ansiedade em função das escolhas que são necessárias para se construir esse projeto, né? Agora, quando você não tem mais essa previsibilidade, há um aumento da vulnerabilidade e a experimentação ela é acompanhada também dessa diversidade que aumenta também os fatores de estresse, né? E, previsivelmente, também é uma fase de surgimento de mais transtornos mentais, quer dizer, a fase da adolescência para a vida adulta, ela é acompanhada de um aumento de estresse tradicionalmente, principalmente pelas decisões que precisam ser tomadas, e isso tem se intensificado em função também desse lado positivo da experimentação. Então, a pergunta, né, que vocês podem estar se fazendo, né, o que diferencia, né, a adolescência, a adultez emergente e a vida adulta, né? E o Arnett, que foi o principal pesquisador que começou a trabalhar com esse conceito, ele descreve 5 características para diferenciar a adultez emergente em relação ao que vem antes, a adolescência, e em relação ao que vem depois, a vida adulta. Então, é característico dessa fase as explorações de identidade, né? Tanto no amor quanto no trabalho, e possibilitando diversas escolhas, né? Diversas experiências, né? E esse processo de exploração de identidade se inicia na adolescência, sem dúvida nenhuma, mas se intensifica durante o emergir do adulto, porque é vivido com maior autonomia. A idade da instabilidade, ao final da adolescência, isso já começa, como eu falei, o jovem tem que traçar um plano, né? Esse plano, quanto mais próximo de uma visão tradicional, tende a ser mais estável, né? E na situação de instabilidade que nos encontramos mais recentemente, esse plano está sujeito a inúmeras revisões, né? Revisões que são também consequência das diversas explorações, né? Se, por exemplo, eu não tenho mais obrigação de escolher um curso e ir com esse curso até o final, né? Eu posso mudar meus planos ao longo da minha graduação, isso vai gerar
a necessidade de mudanças, né? E mudanças que vão ser, muitas vezes, vividas com uma certa falta de apoio, porque os adultos não compreendem muito bem essas revisões que o jovem cada vez mais tem a possibilidade de fazer para ir clareando que tipo de pessoa eu quero ser, que futuro que eu desejo, né? E isso pode fazer também que essa instabilidade gere algumas rupturas, né? De situações que não têm continuidade. Então, a outra característica é a idade do autocentramento, né? Então, antes de entrar na vida adulta, assumir as responsabilidades de um adulto, o jovem tem poucas obrigações. Então, isso já havia também no sentido tradicional do ciclo de vida, com o que Erickson chamava de um período de moratória. O que é isso? É um período que socialmente são suspensas as cobranças para o jovem. Então, é mais permitido que o jovem possa mudar de ideia, que ele possa ter mais experiências e que ele não assuma imediatamente a vida adulta. Só que se esperava que no início dos 20 anos esse processo, né, de experimentação, de autocentramento terminasse, justamente porque ele ia ter que assumir responsabilidades de cuidado em relação a alguém, a partir do casamento e a partir da maternidade e da paternidade, né? Então, na adultez emergente, se estendendo o prazo, né, em que você entra na vida adulta, adiando a vida adulta, você vai viver um período maior de autossuficiência, né? E hoje é considerado como uma vantagem na construção de si, o que não significa que seja uma independência completa, né? Mas é um momento em que você avalia suas escolhas, tentando ponderar aquilo que você recebeu de outros, né, em relação ao que entendem que você deve viver. A idade do sentir-se em transição, isso ocorre exatamente porque ainda socialmente a gente espera que haja uma definição, ou você é ou você não é um adulto, e como a gente não consegue exatamente caracterizar esse momento, né, da adultez emergente, os próprios jovens se sentem entre, né? Eu não sou adolescente, eu também não sou adulto. Então, isso fica numa situação de não reconhecimento e cada vez mais está se defendendo a ideia de que a gente possa reconhecer essa fase como uma fase com características próprias, não necessariamente com uma transição em que o objetivo final seja ser adulto, né? A idade das possibilidades, que é uma fase de muita esperança, de grandes expectativas, né, em relação ao futuro, o que eu quero alcançar, né? Ainda que haja muitas dificuldades, tanto na história anterior quanto na família de origem, há um investimento nesse projeto que envolve muitas pessoas, além do jovem, né? Envolve a família como um todo. Então, o jovem vai com essa bagagem da sua família e ele tem também a oportunidade de se autoconstruir, transformando o seu futuro. E muitas vezes pode ser um futuro que não necessariamente confirme a trajetória familiar. Então, implicações para a saúde mental, já falei algumas características, mas vou detalhar aqui em relação aos tópicos, né? Quanto à identidade, né, é um momento de excitação, dúvida, confusão, especialmente para os que veem suas escolhas restringidas, né? Porque, obviamente, que quem tem condições de escolher, tem condições não só sociais, mas também econômicas, vai viver essa excitação, essa dúvida e confusão com maior apoio, né? A instabilidade, que gera diversidade de experiências, pode ser problemática quando as mudanças são involuntárias e não há suporte social. Então, uma coisa é você escolher não cursar mais uma graduação e mudar. Outra coisa é você não ter a chance de manter o curso e ter que mudar para fazer outra coisa. Então, isso não necessariamente, essa instabilidade é mais próxima de uma situação de vulnerabilidade e de falta de suporte social.
O autocentramento, que vivido com liberdade, diversão e excitação, também sem suporte social, aumenta a chance de haver problemas, né? É, então, uma coisa não é você ser egocêntrico no sentido de você não considerar o seu contexto, de onde você está, e também de você não precisar de ninguém. Então, sem suporte social, liberdade, diversão e excitação são problemáticas, né? O sentimento de transição é mais difícil para os que consideram que deveriam ser mais adultos do que são. Então, algumas pessoas, digamos assim, vão curtir mais esse momento, vão aproveitar, outros vão viver com mais ansiedade, na expectativa de que eu já queria ter uma vida que eu fosse mais independente, que eu pudesse me bancar, né? Então, continuando essas implicações para a saúde mental, em todas essas características, as pesquisas indicam maior chance de problemas de ansiedade e de humor, com maior prevalência de depressão. Então, as pesquisas em relação a essa fase, antes mesmo da pandemia, né? Isso tem a ver também com esse processo de construção de si e essa expectativa do sucesso, né? Que vem acompanhado com muitas dificuldades, muitos obstáculos e também muita necessidade de negociação, porque a caracterização do que é o sucesso tem a ver com o seu grupo social e aquilo que você deseja para a sua vida. E isso muitas vezes pode gerar situações conflituosas, de dificuldade, né? A outra característica, né, a ansiedade com a conquista, com o resultado final e a dificuldade de viver esses processos cotidianos, né? A gente está no presente, envolvido com as tarefas do cotidiano e está sempre pensando, mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou alcançar o sucesso que eu gostaria, né? O outro fator também relacionado à saúde mental é a autoestima, né? Que é paralela à ideia da construção de si, da construção de um autoconceito, né? Que também é relacionado à questão do contexto, né? Não existe uma autoestima sem que você considere quais são os valores do grupo, né? Então, eu passo a ter uma estima a mim mesma a partir também dos valores do que o meu grupo considera como importante. E o problema da autoestima também está na fixação em um aspecto ou outro como mais valoroso, né? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre os vários aspectos do desenvolvimento do self ao longo da vida, né, vamos pensar as dimensões de quem eu sou, né? O que está envolvido nessa autoestima? Quando eu me pergunto quem eu sou, né? E o self, aqui é dividido em vários, né? Isso está baseado num texto de um francês que ele fez uma pesquisa com pessoas de 4 a 80, 100 anos de idade, né? E numa extensão realmente em termos de faixa etárias muito grande, justamente porque ele queria comparar, né, o que é mais importante em cada fase, né? E aí, evidentemente ele usou metodologias diferentes para trabalhar com crianças, adolescentes, jovens e adultos e pessoas mais velhas, né? Então, ele fez essa caracterização entre self material, pessoal, adaptativo, social, self e não self, né? O material é dividido em somático e impossessivo, então tem a ver com a aparência física, a condição física, a saúde, a posse de objeto de pessoas. Então, isso aqui é muito característico dessa fase da adolescência e da adultez emergente, em que o processo de construção de si tem a ver muito com como o corpo aparenta, né? E com o recurso, a energia do corpo para ir ao alcance dos seus projetos, né? O self pessoal, que tem a ver com a imagem, né? Sentimentos, emoções, gostos, interesses, capacidades, atitudes, qualidades e defeitos, que também nessa fase relacionada à identidade, né, como papel, status, consistência, ideologia, identidade abstrata, é uma fase, né, na adolescência e se intensifica na adultez emergente, uma fase de preocupação em relação à minha imagem, né, uma preocupação em construir uma identidade que me dê condições de realizar a pessoa que eu sou, né?
Então, você já vê que a intensidade da construção de si em relação aos primeiros aspectos, né? Aí continua muito intenso. Valor, né, no self adaptativo, a competência, o que eu sou capaz de fazer, qual é o meu valor pessoal, as atividades, as estratégias de adaptação, autonomia, ambivalência, dependência, atualização, estilo de vida, ou seja, o que eu conquisto a partir do que eu faço, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? E será que eu tenho valor? Então, isso está muito presente na adolescência, se intensifica na adultez emergente. Self social, as preocupações, atitudes sociais, receptividade, dominação, altruísmo, né? Então, tudo em relação às pessoas que são importantes para mim. E referências à sexualidade também, né? A atração, as experiências sexuais, né? Mais uma vez, muito intenso nessa fase. E o self no self, que é relativo aos outros, né? O que os outros pensam de mim, o que eles falam de mim. Então, tudo isso vai também sendo importante na construção do self na adultez emergente. Então, é interessante pensar e trazer essa informação que, ao longo do ciclo de vida, o que vai mudar é que cada vez menos a gente vai se importar com o que os outros pensam, a gente vai estar muito preocupado com a imagem, com a questão da aparência, da saúde física, até porque isso tem uma perda, né? Então a gente passa a se preocupar muito mais com a questão social, no sentido das pessoas que são importantes para mim, não no sentido da preocupação em relação ao que elas pensam de mim, mas de quem eu quero estar perto e que de alguma forma me afeta positivamente, tende a ser algo que a gente vai conquistando mais com a idade. Então, diante de tudo isso, até agora eu falei de uma perspectiva, né, de uma visão sem pandemia, mas a gente já viu, mesmo sem pandemia, esse é um momento de estresse. Então, vamos considerar, estou em formação na pandemia, né? O que aparece em relação à identidade são as dificuldades de se construir nos ambientes. Então, a construção identitária tem muito a ver com o lugar onde eu frequento, para que eu possa exercer papéis e me experimentar nesses lugares diferenciados, para que eu possa ir me sentindo. Então, a gente está, assim, predominantemente vivendo a formação no computador, claro que ainda se relacionando com pessoas, mas não vivendo essa estrutura do ambiente que identifica melhor os lugares, as posições, as diferenças ou as similaridades, né? Então, o ambiente que não temos frequentado dificulta a construção da identidade. A instabilidade, a incerteza aumentou e agora não é só mais porque eu posso fazer escolhas diferentes, eu posso fazer revisões de projeto, mas justamente porque os projetos eles não estão podendo mais ser tão evidentes no seu curso, né? Então, quando a gente começa a pandemia, a gente pensa vai passar, vão ficar só algum tempo, alguns meses, depois isso vai aumentando o tempo e a instabilidade junto com a incerteza aumenta. O autocentramento perdeu o equilíbrio, porque, de fato, estando mais isolados, né, a tendência é que esse autocentramento seja exacerbado e se torne um problema pela falta de convivência, né? Então, a experiência, por exemplo, de encontrar com alguém e dividir um problema, dividir uma ideia, e você perceber que tem outros pontos de vista, que você não está sozinho, isso se faz muito pela convivência. Claro que as tecnologias ajudam, mas elas perdem um pouco na sua intensidade e acho que perdem também na imprevisibilidade. Quando, por exemplo, eu saio à rua, né, no caminho do lugar onde eu vou fazer a minha formação, e encontro com pessoas diferentes, tenho encontros imprevistos, isso pode ser uma coisa positiva ou negativa, mas, de modo geral, essa imprevisibilidade dos encontros, né, é diferente quando você tem tudo programado no online, né? O sentimento de transição aumentou a sensação de estar entre, sem saber o certo, né? Então, as perguntas em relação quando, afinal, eu vou assumir a vida adulta,
quando eu vou me sentir independente, quando esse projeto que eu estou montando vai se realizar. Então, dá uma sensação ainda maior de uma transição. A ansiedade, o medo aumentado em função de tudo isso, depressão e tristeza em relação às várias perdas, as perdas de projeto, a perda da rotina, a perda de entes queridos ou de pessoas conhecidas, né? A perda, às vezes, até de um estímulo, né? De uma motivação. Então, tudo isso está associado à tristeza, que tem sido considerado como algo que está formando o que a OMS chamou de uma fadiga pandêmica, que está muito relacionada à falta de motivação. Então, depois de tudo isso que a gente passou, estamos muito cansados, ainda não há previsão de saída dessa situação, então isso gera um desânimo, gera uma falta de motivação, que é um complicador, principalmente para quem está na adultez emergente e precisa projetar a sua vida em termos de conquistas e realizações, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui um pouco para ilustrar a sensação, e depois vocês me digam se isso correspondeu à sensação que eu estou descrevendo aqui. Nada aconteceu, o foguete não foi. Então, depois me digam, isso ilustra a sensação? Ou alguém quer falar agora? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa no chat. Alguém quer falar? Ilustra demais, falou a Rafaela. Eu nem quis repetir o videozinho, mas deu para sentir, né? Dá até uma angustiazinha no peito. As coisas não acontecem, né? A gente tem uma previsibilidade nas imagens, mas aí não fecha, não acontece, né? Exatamente. E ainda mais seguindo a lógica do que você estava falando sobre ser um adulto emergente e aí você tá num momento de planejar muitas coisas, mas aí no que você tem que planejar, você tem que olhar para o que está acontecendo agora para poder ter uma perspectiva do futuro. E a perspectiva do futuro é uma pandemia. Então, esse vídeo resumiu muito bem a sensação. É angustiante, né? Então, Gerson, depois tem lá a referência, tá? No final. Então, vamos lá, continuando. Então, essa sensação, né? Eu estou em formação, mas a coisa não está acontecendo, não está acontecendo. Um pouco eu mostrei essa imagem, né? Para aceitar essa sensação existe, né? Mas vamos tentar ver isso de uma outra maneira, né? Então, eu fiz essa escolha pela questão da autoestima, porque você começa, nesse contexto tão desfavorável, a pôr em questão o seu valor, né? O seu valor enquanto alguém está se formando nesse contexto de tantas dificuldades, né? Então, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me formar bem? Será que isso vai me ajudar a ser o profissional que eu quero ser? Quer dizer, eu não estou mais naquela rotina de antes, né? Com aquela formação que eu esperava. O que vai acontecer? Então, para desenvolver a autoestima, a gente precisa pensar em algumas características, né? A autoestima está relacionada ao sentimento de confiança e de segurança física e psicológica, né? Então, essa sensação, embora hoje, né, esteja muito difícil, a gente precisa trabalhar, estar atento para fazer com que ela ocorra, né? Isso pode ocorrer
pelo olhar de outros significativos, ainda que seja o olhar pelo computador, para que você tenha confiança em sua própria capacidade. Então, nesse momento, a gente precisa aumentar os espaços onde a gente vivencia essa sensação de segurança física e psicológica. O sentimento de pertencimento, para o crescimento saudável, é necessário fazer parte de um grupo. Então, se a gente não está mais frequentando o ambiente físico, ainda assim a gente pode ter essa sensação de que pertence a um grupo, que esse grupo vai nos ajudar a crescer e a desenvolver as habilidades sociais. O sentimento de conhecer-se, ter a consciência de suas habilidades, qualidades, descobrir em sua unicidade, né, na sua singularidade, a diferença em relação aos outros. Isso também está difícil com a convivência, mas pode ser feito com o aumento das interações online, né, de você estar nesse processo, enquanto você está sozinho, um processo reflexivo, né, de autoconhecimento, mas que isso também possa ser pensado em relação aos outros com quem convive no momento online, né? O sentimento de competência, que é avaliar as suas competências ao fixar os seus objetivos, o que você precisa para aquilo que você quer construir, né? Quais são as habilidades que você precisa realizar e como nesse momento é possível você estar trabalhando essas habilidades, né? E aí retomar as experiências bem-sucedidas ligadas a essas competências, né? Então, se está muito difícil agora, a gente pode também lembrar do que ficou para trás como um indicativo de uma avaliação positiva de si. Então, vou mostrar aqui algumas ideias, né, que estão relacionadas também a esse trabalho, né, que é um trabalho, então você vê aí, é muita coisa envolvida, mas que a gente pode pensar e nas nossas atividades do DERA, a gente vai trabalhar essas dimensões. Então, vamos começar pela autoconsciência, né? Então, isso é alguma coisa que a gente sempre tem trabalhado nas atividades do DERA, que tem a ver com o desenvolvimento dos processos regulatórios, para que você tenha consciência de si e isso te ajude a ter experiências de regulação emocional. Para isso, você tem que aprender a se auto-observar, se auto-monitorar, identificar necessidades e sentimentos, relacionar emoções, pensamentos, comportamento e humor, a gente sempre fala disso, né? Ter autocompaixão, reconhecer suas qualidades e valores. Autocontrole, né, também relacionada à regulação emocional, à disciplina também, é preciso se auto-observar para entender aquilo que passa o seu limite, aquilo que te estressa, aquilo que você tem dificuldade de lidar, né? Aquilo que você tem dificuldade de manter, né? A questão da perseverança, a questão da pausa, né? Então, muito importante nesse momento, Onai, a gente aprender a lidar com essa questão da pausa, no sentido de você ter um estímulo e como você responde. O estresse está muito alto, então a sensação de ameaça está muito grande e a tendência a um certo desespero, a perda do controle, por isso que a gente tem que desenvolver esse momento da pausa, da respiração, né, para poder responder, né? Continuar estabelecendo e monitorando os objetivos pessoais e acadêmicos, né? Ter essa dimensão que tem uma formação acadêmica, mas também tem uma formação pessoal, que é preciso também estabelecer em termos de metas, né? Fazer, né, um certo equilíbrio entre otimismo e pessimismo, né? E isso ter uma visão da realidade em que você possa reconhecer as dificuldades, mas pensar naquilo que você pode mudar, né? E também trabalhar o humor, que o humor afeta muito o autocontrole, né? Se você está cansado, se você está com fome, se você tem se mantido num humor mais para baixo, isso vai afetar o seu autocontrole. As habilidades relacionais também precisam ser mantidas, o relacionamento com diversos indivíduos e grupos, as habilidades de escuta e de comunicação têm que ser treinada no dia a dia, dentro de casa, né? Porque as pessoas estão
convivendo mais em casa, então isso é muito importante, trabalhar escuta e comunicação. O trabalho cooperativo, para diminuir essa sensação, meu projeto só será alcançado se eu fizer isso sozinho, autonomamente, de forma independente. Não. Na cooperação a gente vai conseguir ir mais longe, né? Aprender a resolver os conflitos, pedir ajuda, né? A questão da autonomia, ela não se refere à independência, você pode pedir ajuda e ainda assim manter a sua autonomia, mas a ajuda, ela é numa base relacional, alguma coisa que vai te ajudar a conquistar, né? Autonomamente, mas com uma base relacional. A consciência e a responsabilidade social. Esse momento de regulação emocional é importante, mas também é importante a gente aprender a corregular. Estamos regulando juntos, estamos vivendo toda essa experiência juntos, então vamos corregular, né? Um se sente triste, outro se sente com raiva, vamos entender a experiência de cada um, e isso pode estar afetando a gente num processo de contágio, mas que seja reconhecida as diferenças. E isso que tem a ver com a ideia da diferenciação do self, que ocorre primeiramente na família, para depois se estender para o mundo lá fora. A compaixão em relação aos outros, né? Se eu tenho autocompaixão, eu consigo entender também os limites, o sofrimento, as dificuldades das outras pessoas, né? Reconhecer as qualidades do entorno, buscar o bem-estar de si e de outros, buscar o suporte social, né? Considerar a segurança social, né? Ter valores éticos, avaliar as consequências das decisões e tomar decisões construtivas para si e para os outros. Então, em termos de formação, o que a gente pode dizer é que vai para além da formação acadêmica, todos esses aspectos aqui que são relacionados à formação pessoal e ao desenvolvimento de uma saúde emocional. Então, a gente precisa ampliar essa ideia de formação e entender também que, ao desenvolver essas características, estaremos também sendo mais aptos a construir e ser bem-sucedidos em nossos projetos acadêmicos, profissionais, né? Então, eu fiz aqui um efeitozinho, ó, porque tudo isso pulsa, isso é cotidiano, tem que ser vivido como um projeto de longo prazo, né? Então, indo, né, para terminar, é fato que a gente tem vivido muitas experiências negativas. E para o sucesso no desenvolvimento do self pessoal, é importante também a gente ter um foco nas emoções positivas e de como regulá-las, né? Então, tradicionalmente, há uma ênfase sobre a regulação de emoções experienciadas como negativas, porque essa é uma distinção que a gente sempre faz no DERA, que as emoções elas não são negativas nem positivas por si, mas algumas emoções elas são vivenciadas como negativas. Por exemplo, ninguém gosta de sentir tristeza, ninguém gosta de sentir medo, mas elas são emoções que são necessárias e por isso elas podem ser adaptativas e elas podem ser positivas nesse aspecto. Então, a gente precisa reconhecer que na diversidade das experiências emocionais, a gente precisa também aprender a regular as emoções nessa compreensão de que elas são positivas. Então, por exemplo, a tristeza, eu preciso sentir a tristeza, aceitando a tristeza, para reconhecer aquilo que eu perdi. Então, eu vou regular a tristeza a partir desse momento inicial, que é de aceitação e de experiência da tristeza. Então, é importante a gente vivenciar todas as emoções e, nesse momento, a gente pode dar destaque a algumas emoções positivas, que são positivas até nos valores sociais, naquilo que é mais reconhecido como bom, como ter alegria, né? Que mais? Alegria, amor, que é uma experiência emocional complexa.
que vão trazer benefícios cognitivos, interpessoais e fisiológicos. Então, quando eu experimento o amor, é uma experiência emocional complexa que afeta o meu corpo, me liga com as outras pessoas e amplia a minha forma de pensar, que é o contrário do ódio, né? O ódio me recolhe, me afeta, no sentido de contração muscular, né? De receio de aproximação dos outros. Então, a gente pode, nesse momento, estar regulando, intensificando as experiências emocionais positivas, ainda que possa parecer artificial, já que tem tanta coisa ruim acontecendo, mas isso serve para a gente contrabalançar a diversidade das experiências emocionais, né? Então, os estudos indicam que o afeto positivo, por exemplo, aumenta a flexibilidade cognitiva. Então, se você está aqui nesse momento, está se sentindo bem, está se sentindo confortável, está se sentindo seguro, você está tendo uma experiência de afeto positivo, você acompanha melhor o que está sendo dito, você tem ideias, você começa um processo reflexivo que amplia a sua experiência cognitiva e pessoal, né? E aí vai te ajudar a tomar decisões melhor, né, de uma forma mais efetiva, e vai construir formas de lidar com a situação, coping, né, que sejam mais amplas e abertas, gerando múltiplas soluções potenciais para os problemas. Então, a sensação, né, que é fisiológica, que é de bem-estar, ajuda a encontrar essas soluções antes mesmo que você pense nelas cognitivamente, né? Então, essas propriedades positivas das emoções, elas sustentam as formas de enfrentamento atuais e futuras, porque elas servem como uma bagagem. Por isso que lembrar agora, tá tudo muito difícil agora, mas lembrar de experiências positivas pode também ser uma bagagem para que a gente pense que vamos conseguir, vamos enfrentar essa situação, né? E aí promove também um conhecimento positivo sobre si, além de outros recursos pessoais e sociais. Isso promove uma maior autoconfiança e uma confiança nos outros. E isso gera mais flexibilidade. Então, a saúde mental tem a ver com isso, né? De você não enrijecer, né? Como se fosse a única experiência que eu estou tendo agora, né? Então, saúde mental como flexibilidade é ver a vida como um processo. Esse é o momento que eu estou vivendo agora, né? Eu vou ter outras experiências. A vida não é uma linha de chegada com todas as certezas previamente definidas, né? Então, é um processo que vai ter mesmo modificações, e a aceitação disso com flexibilidade é importante para a saúde mental. Então, como eu falei, é um balanço, né, entre experiências negativas e positivas que a gente tem que estar nesse processo de autoconsciência, de autoobservação, automonitoramento, para perceber, eu estou me deixando levar muito pelo negativo, o que eu posso fazer para regular a minha experiência emocional para o positivo e isso trazer uma sensação de maior bem-estar. Então, eu vou terminar com essa imagem, que, a princípio, ela é uma imagem de frustração, mas observem o que acontece. E vejam também o que acontece com vocês, enquanto vocês veem essa criança. Viram isso? É rápido, né? Vou repetir. Viram essa alegria? Que delícia! Então, a ideia é essa. Então, esses são os autores que basearam essa apresentação, né? O Arnett, principal autor da Adultez Emergente, esses autores que são da psicologia positiva, que trabalham com as emoções positivas, esse aqui para trabalhar a questão da autoestima, o Duclos, né? Esses aqui também, né, junto com a Frederickson, trabalham as emoções positivas, e esse é o francês, que trabalha com a ideia do conceito de si, que eu falei
no início, né? É uma pesquisa de 1978, mas que eu acho muito interessante. Então, obrigada para quem quiser conhecer um pouco mais dessas ideias da adultez emergente, da experiência emocional, do relacionamento pais e filhos. Tem esse livro, o nosso e-mail, o Facebook, nós estamos também no YouTube e no Instagram. Agora vamos conversar. Vi que tem algumas falas aqui no chat, não sei se são só presenças, se tem alguma coisa. Então, alguém comentou fofinho, menino, né? Uma delícia aquele sorriso no final, né? Gente, é possível, vamos conseguir. O negócio é não desistir. A água vai fugindo, a água vai fugindo, ele vai atrás da água. Ele arruma um jeito de beber aquela água e sorrir, né? Então, vamos lá. Ideias, comentários, perguntas. Obrigada, Fernanda. Estou te devendo, ainda está em tempo de eu te pagar aquele seu pedido? Esqueci, não. Se ainda tiver tempo, não perca a esperança. Quem quer falar alguma coisa? O nome do livro é Quem Quer Crescer. Eu vou mostrar de novo. Tá dando para ver? Eu organizei junto com a professora Maria Lúcia, da editora CRV. Então, vamos lá. Professora, eu tenho uma dúvida. No slide em que você falava sobre as dimensões de quem eu sou, o desenvolvimento do self ao longo da vida, eu, na verdade, não entendi muito bem se todas aquelas dimensões de self estão presentes ou se mostram presentes na nossa vida ao longo da vida inteira, ou se Sim. aquilo diz respeito à adolescência ou à adultez emergente. Fiquei um pouco confusa. Estão presentes na vida inteira. O que eu chamei a atenção é como isso está mais intenso na adolescência e na adultez emergente, né? Então, por exemplo, você pode chegar na terceira idade, ainda estar preocupado com a sua aparência física, com a sua imagem, mas isso tende a diminuir. Isso é muito mais característico da adolescência e do jovem. Tanto que você falou no final, né, que com o passar do tempo a nossa tendência é não se importar tanto assim com o que os outros pensam, e, enfim, Uhum. então acho que seria isso ao longo da vida e não necessariamente na adultez, porque vai depender de cada um, seria isso? Sim, depende de cada um, né? Tem algumas pessoas que vão viver a aparência física como algo importante até os últimos dias, né? Vão usar todos os recursos possíveis para se manterem com uma aparência física desejável, né? O jovem, etc. Mas a tendência é você se importar menos, né? Com o que os outros vão pensar do seu corpo, de quem você é, da sua imagem, né? E de você ter essa postura de querer mais estar perto de quem te valoriza, de quem te reconhece por outros aspectos que não sejam tão materiais, que é essa ideia do self material, né? Então a Hannah disse que tem que sair porque tem aula, tema muito interessante. Nunca tinha pensado nesse ângulo, o fato das gerações passadas não terem enfrentado esse período confuso de forma como enfrentamos hoje. Acabará criando mais uma estabilidade. Sem dúvida, a adultez emergente em si, como eu falei, já é uma diferença, e os nossos pais e os pais dos jovens, de modo geral, não viveram nenhuma pandemia, né? Então, isso junta as duas coisas. A Hannah falou, né? Com certeza a pandemia vem como agravante para as questões de todas as idades, sem dúvida. Gerson, eu coloquei no chat a referência do francês. O que mais? Alguma pergunta?
comentário. O que vocês acharam? Como é que vocês estão se sentindo? Eu me identifiquei bastante com o momento em que você estava na parte mais expositiva sobre a adultez emergente, que dizia respeito a como as possibilidades de cada um lidar com a adultez emergente, enfim. E aí falava sobre, era um tópico falando sobre que alguns ficam numa ansiedade de querer estar produzindo mais, ou de já querer estar com sua independência financeira ou sua independência emocional, mais isso ou mais aquilo, e não curtem o processo da transição. E é muito a minha realidade pessoal, assim. Então, gatilhou várias coisas aqui, já estou bem reflexiva. Mas que bom que gatilhou para a reflexão, né? Aí o Lucas falou, muito bom encontro, hoje nós temos um imediatismo muito grande na vida, ao mesmo tempo que a formação é adiada devido à graduação, inserção no trabalho. Isso gera uma angústia muito grande. Alguns amigos que eu observo que se sentem velhos na minha idade, 25, geralmente relacionado ao sentimento de que não alcançaram nada. Isso é uma contradição, que realmente a sensação de que ainda não alcancei, mas não se sabe exatamente o quê. Agora, há essa tendência também, né, de valores materiais são muito marcantes para a sensação de realização, né? Então, não sei se Lucas tem essa mesma observação, mas eu também, quando ouço jovens falando disso, estão falando, não alcancei nada no sentido material, né? Não alcancei minha independência, não posso pagar minha casa, minhas contas, o que eu quero dentro de casa, né? E aí não valoriza os outros aspectos do self, né? Em outras metas pessoais importantes também. O que mais, gente? A Larissa falou, como se nunca fosse o suficiente, de fato. Nunca é o bastante, né? Eu acho que naquele quadrinho também que mostrei, né, a ideia é quando você vai construir suas metas pessoais e acadêmicas, profissionais, que você reconheça também as diferenças em relação ao que é hegemônico, né? O que você quer? Você quer entrar num padrão hegemônico de referências do que é ser bem-sucedido? Então, aí você vai ter que ter um ganho muito acima da média, né? Agora, se você não tem só uma questão material como meta, e aí você pode se avaliar de uma forma mais positiva a partir de outros ganhos, que não sejam só materiais. A Micaela, eu amei a aula, é um tema que eu nunca vi sendo abordado, mas é que é de extrema importância, visto que a maioria dos jovens tem esses sentimentos de insuficiência quando vai chegando à fase adulta. Né? E foi o que eu quis dizer também em relação à autoestima, né? Se você tem uma autoobservação e uma autoavaliação negativa, a sua autoestima é baixa, né? E isso diminui essa sensação de confiança, a sua sensação de competência, e essa autossuficiência também ela é ilusória, né? Na verdade, não somos autossuficientes em nenhum momento da vida. Só que parece que nessa fase você tem que alcançar essa independência para poder indicar que você alcançou alguma coisa. Não é nem a vida adulta, porque a vida adulta não se quer mais alcançar. Né? Se quer alcançar, no Arnett fala disso, né? Uma independência financeira, na pesquisa que ele fez, né? Independência financeira e a capacidade de tomar as próprias decisões. É isso que se quer alcançar, e para isso muitas vezes se associa à questão financeira.
Mas aí como que isso se difere da vida adulta por esse autor? É mais a sensação subjetiva, né? Em comparação à geração anterior, em que os marcadores sociais era o que dizia se você era um adulto ou não, como casar e ter filhos, agora é a sensação subjetiva, não é mais um pacote fechado. Então, eu projetei ser adulto com algumas características que têm a ver com a minha experiência, e não necessariamente com a experiência padronizada desse pacote. Entendi. Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós terminamos. Está tudo bem com vocês? Sinalizem para mim se está tudo bem. Aqui tem várias reações no Zoom que vocês podem assinalar. Heitor, também estou devendo uma resposta ao e-mail do Heitor. Agora que eu vi aqui você respondendo, vou te responder, Heitor. Então, está todo mundo ok? André falou sim, foi um ótimo encontro. A Maria Júlia falou, me identifiquei muito também com esse tema e foi bem... perdi, peraí. Foi bem esclarecedor. Hoje eu fui ao médico, me peguei refletindo. Quando eu iria me imaginar na rua com uma máscara grudada na minha cara, óculos de proteção, quando o esperado era estar vivendo minha graduação, trabalhando normalmente, etc. Realmente dá muita ansiedade. Com certeza, dá muita ansiedade. Então, nesse sentido que eu também falei de regular para os afetos e as emoções positivas, porque o negativo está muito presente na nossa vida atualmente. Então, é preciso reconhecer também a sua coragem de estar enfrentando, de estar saindo à rua, de estar indo ao médico, de continuar, de insistir, né? Reconhecer que você está fazendo a sua parte diante de circunstâncias desfavoráveis, né? Então, o pessoal está falando, valeu, Edna, falou Gerson, a Larissa, muito bom, a Maíra falou, sim, adorei a live, obrigada pelas reflexões, Graciela, ótimo encontro, obrigada, Maria Júlia, sim, muito bom, obrigada pela live. Então, estamos no momento da gratidão e o momento do tchau, né? Tchau com gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E quem quiser repetir, rever, vai ficar no YouTube depois. Tá? Beijo e até a próxima, que é sobre regulação emocional e racismo. Ah, sim, lembrando que temos atividades em grupo também, tá? Fiquem de olho nas atividades dos pequenos grupos, para vocês participarem. Um beijo. Até a próxima, Lucas. Tchau, boa noite. Tchau, Rafaela. Beijo.